o marco legal que estabelece aqui no Brasil o nosso posicionamento é de 2001. Lei 10.216, mais conhecido como Lei Paulo Delgado, né? E essa lei, né, Paulo Delgado, já me arremete muito a uma questão que tu traz, né? Dessa indiferença à psicologia, né? Eu discuto muito com os meus colegas, com os meus amigos da área de saúde mental, que a psicologia ela é uma categoria muito difusa, enquanto categoria mesmo, né? Muito difícil conseguir um diálogo uníssono, em unidade, dentro da própria formação, como também depois dela, né? E a maior prova disso é que nós não somos protagonistas onde éramos para ser, encabeçando uma luta como essa, né? A Lei Paulo Delgado, feita por um sociólogo e um político. O nome da lei que mais representa, né, a saúde mental, o marco da saúde mental, não tem envolvimento da psicologia, né? Então, isso já mostra muito, já diz muito sobre nós enquanto categoria, né? Não precisamos nem ir muito longe, né? Na nota técnica 11 de 2019, retomamos como um dos tratamentos de referência financiado pelo SUS, né, a eletroconvulsoterapia, né, novamente dentro do rol, né, coisas que para a gente, eu até comentava com o Tiel, né, e a professora mais cedo, coisas que para a gente tinha ficado no passado, única presença ainda era em filmes de terror, não, é realidade. Né, a gente ainda vive isso, né, dentro do nosso panorama atual em relação a como nós olhamos e conduzimos a lógica da saúde mental. Para você ver como os paradigmas simbólicos eles não conseguiram ser rompidos, né, dentro dessa perspectiva, né? E a saúde mental, como um todo, como o Igor estava mesmo trazendo, ainda, né, eu costumo conversar com o Tiel nas nossas reuniões, a gente batendo cabeça de como que a gente vai formalizar isso, como é que a gente formaliza uma política de saúde mental, né? Porque além de ser extremamente complexo, é um vespeiro do tamanho do mundo, né? É muito difícil você manusear os descritivos simbólicos de uma maneira que a gente consiga se posicionar de uma forma a ser compreendido e que as pessoas consigam entender as etapas e o percurso necessário para que isso seja estabelecido enquanto política, né? E aí, dentro desses nossos diálogos, tentamos, né, verificar, entender como que essa complexidade dentro do nosso campo de atuação a gente consegue ir até os nossos limites, né? E aí entra que é indispensável, como você mesmo traz, um trabalho intersetorial. Não tem como a gente fazer uma política de saúde mental se a gente não envolver os agentes da educação, da assistência social e da saúde. Por mais que leve o nome saúde, né, não tem, é impossível você fazer desconectado. Mas eu também acho, para além disso, que não tem como a gente desconectar também da cultura, né? Não tem como a gente desconectar da cultura. O adoecimento dentro da esfera da saúde mental, ele emerge do social, ele emerge da cultura, de padrões culturais rígidos, difíceis de ser transponidos, difíceis de ser ultrapassados, né? Emerge dali. Então, não tem como a gente desconectar também da cultura. E, inclusive, falando em cultura, é algo que a gente tem apostado muito em investir conhecimento lá dentro de Tanque, né? Receber esse convite do Tiel para estar lá como uma assessoria de comunicação, a secretaria de comunicação, mas os nossos trabalhos envolvem muito mais do que isso, né, Tiel? A gente fica horas conversando, às vezes vara a noite, para tentar achar uma maneira de não só conseguir comunicar, mas de implementar isso na prática, né? E Tanque do Piauí é uma cidade, como o Tiago já falou, de 3 mil habitantes, né? Quando eu cheguei lá, eu vi, quem chega de fora consegue visualizar mais ou menos algumas coisas que quem está dentro não consegue ver tão bem, né?
E o primeiro ponto que eu achei legal, assim, além da questão da posição geográfica, né? Tanque é uma cidade que fica a 500 metros de altitude, né? Ela fica no topo da montanha, né? Friozinho, eu até brinco dizendo que ela só cresce para frente e para trás, porque 2 quarteirões para o lado é precipício e 2 quarteirões para o outro é precipício, né? Muito bonito de ver. Mas, para além disso, é o senso de coletividade que Tanque tem. O que o Thiel traz em relação à praça que fica do lado de uma UBS, né, funciona tudo isso quando ele leva o professor de hip hop, quando ele leva a questão do grupo de idosos, quando ele tenta levar outras questões atreladas ao lazer, funciona muito pelo senso de coletividade. É muito forte. E isso a gente precisa aproveitar. Utilizar como instrumento, né, aliado ao processo que a gente está querendo conduzir lá dentro. Porque esse senso de coletividade é o que faz com que o impacto do social no adoecimento seja também na melhora, seja também na própria cura. Então, por si só, o social ele não adoece. Quando ele é bem nutrido, quando ele é, né, educado, não no sentido de controlado, mas quando ele é proporcionado condicionantes para que ele consiga atuar a favor da melhora desses sujeitos, né, a história começa a mudar completamente. O social como fonte, não de doença, mas como fonte de acolhimento e de cura também, né, de melhora, né? E dentro dessas perspectivas, eu, Tiel, conversando, vendo como é que a gente ia fazer. Tiel, vamos atrás do que temos no Estado de experiência exitosa mesmo, né? Do que temos de exemplo. E lá vai a gente procurando, né? 1, 2, 3, vai buscando no município tudo e nada. Não tem uma política formalizada municipal de saúde mental em nenhum dos 224 municípios do estado do Piauí. Não temos, né? E a gente consegue, em um primeiro momento, para mim foi surpresa, mas depois eu comecei a raciocinar e, na verdade, até que fez sentido, né? Fez sentido em que concepção? Nós, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu em 2024, com dados até 2022, né, o Piauí é o estado da Federação Brasileira que ocupa a terceira posição dos estados que mais têm questões voltadas a adoecimento mental e autolesão e questões relacionadas ao próprio suicídio, né? Somos o terceiro estado do país e somos o único estado a qual a capital Constituição Federal não tem um curso de psicologia, né? Como que temos uma demanda tão alta dessa e a nossa capital, que era para estar formando mão de obra para tentar dar conta de todas essas questões, a gente não tem o mínimo, que é um curso de psicologia. O mínimo, né? Então, para mim, já começou a fugir isso enquanto surpresa, né? Para completar ainda esse cenário, nossa equipe, né, eu fui em um momento com o secretário de saúde do município, que ele é o assim incansável, Assuero Costa, né? Um bom representante da saúde, é um cara que levanta também a bandeira da saúde pública, assim como tatuado no peito, né? E com ele em reunião da CIB, aqui na Secretaria de Saúde do Piauí. Estava lá conversando com uma colega de outro município que veio me perguntar sobre política de saúde mental, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, e a gente dialogando, e eu dando um pouco de direção do pouco que eu sabia em relação a essa temática, né? Até que um personagem que estava lá dentro dessa sala, né, que ocupava um cargo de ponta na saúde do Piauí, perguntou, né, do que vocês estão falando? É alguma política do Estado? Aí, essa pessoa, que era uma secretária de saúde, que estava conversando comigo, pegou e disse assim, não, não é política pública do Estado, porque o Estado não tem uma política pública de saúde mental, então não tem como, né, falar sobre isso. E essa pessoa que ocupa o alto cargo da saúde no estado do Piauí pegou e falou assim, não tem mesmo não. Eu mesmo, por exemplo, faço minha terapia com o chat GPT. Desse jeito.
E aí foi o momento de você começar a entender o motivo pelo qual a gente ocupa a terceira posição, como na verdade fazia muito sentido toda essa leitura com a qual era evidenciado nos boletins, coerente com os boletins epidemiológicos que o Ministério da Saúde produz e coloca o Piauí nessa posição, né? Mas arregaçamos as mangas e falamos, Tiel, e aí? A gente encara mesmo esse empreendimento de fazer a primeira política municipal de saúde mental do nosso estado, formalizada, com dispositivos coerentes, né, que consiga abarcar a complexidade de municípios que tenha menos de 20 mil habitantes, que o CAPS ele contempla municípios de 20 mil habitantes para cima. O que não funciona. Por quê? Porque os outros são recomendados ir para referência. Se esse CAPS não consegue atender nem a sua cidade, imagina mais 10. Imagina mais 10. Né? Fica extremamente sobrecarregado, não consegue nem vislumbrar uma contemplação de demanda. Né? Então, abraçou essa causa, convidamos, inclusive, a Filadélfia, a Milena e o Casulo para fazer parte desse empreendimento e darmos início a esse percurso de elaboração e criação de uma política pública robusta, porque, como o Tiel estava dizendo, não adianta ele chegar e implantar algo e não está formalizado, porque senão vira uma política de governo, e política de governo é fraca, fácil ser quebrada, fácil ser ultrapassada, fácil alguém passar por cima. É por isso que precisa ser estabelecido enquanto política pública de Estado, independente, hoje existe um marco, independente de quem passar por aqui vai ter que lidar com esse dispositivo legal. Né? Independente de quem passar. Por isso que tem que ser robusto, por isso que tem que ser algo mesmo muito bem amarrado. E é por isso que estamos juntando força nessa direção. Né? E no mais, assim, esse momento, né, a Nise teve a posição, contribuiu muito para a questão da saúde mental e da reforma psiquiátrica. Inclusive, o momento dela também era contemporâneo de vários outros massacres que estavam acontecendo no país na época. Até foi citado aqui por alguns colegas sobre a questão do Holocausto brasileiro, né, lá no Hospital de Barbacema de Colônia, lá em Barbacema, né, que aquilo dali, como tinha um colega que citou aqui uma expressão, né, um campo de concentração, e de fato era, né? Relatos até de venda de corpos para universidades, né? Entra muita questão do controle dos corpos que Foucault já levantava para a gente enquanto recurso de manutenção do próprio poder, né? Mas a Nise, juntamente com eles e com vários outros, que também era contemporâneo, né? O Meduna também é contemporâneo dessas questões, resistiram, né? E a discussão ainda resiste. Porém, temos que lançar mais luz sobre isso, porque senão, continuando nas trevas, a gente continua refém, inclusive mudando a nossa realidade com uma simples nota técnica. Em 2019, achando que ninguém ia notar, retomando a eletroconvulsoterapia como tratamento de referência, né? Então, acho que esses momentos eles são importantes para que lance luz sobre essas sombras que insistem em manter a questão da saúde mental. E é isso.